Norma de execução penal do Estado de Minas Gerais é a Lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Esse é o vídeo de número 20 e nós falaremos agora das entidades civis de direito privado sem fins lucrativos, fala da parceria público-privado, a famosa PPP. Então, o artigo 176 diz o seguinte: compete às entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenha firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do inciso 8º do artigo 157. O inciso 8º do artigo 157 vem falar que essas entidades também são órgãos da execução penal. Elas foram enquadradas, elas foram trazidas para essa lei como órgãos, então, da execução penal. Então, perante a justiça, perante o sistema, ela é um órgão da execução penal. E compete a elas: 1. Gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que administrarem, nos termos definidos em convênio. Portanto, essas unidades elas são responsáveis pela essas entidades entidades civis de direito privado, elas terão a responsabilidade para cumprir a execução penal nas unidades que administrarem, porque uma mesma entidade civil pode administrar mais de uma unidade. E os termos serão definidos em convênio. Portanto, as minúcias, as particularidades desse convênio, ou melhor, as particularidades dessa união entre a empresa privada com o Estado, isso será definido em convênio, e não aqui nessa lei, mas aqui traz as diretrizes para essas entidades, porque ela é um órgão de execução penal, portanto ela deve estar dentro da norma de execução penal. Então, 2. Responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade. Quem controla todos esses atos, todas essas coisas? A entidade civil de direito privado. Olha, o mais importante aqui é a vigilância. A partir do momento que aconteceu esse convênio, não será mais o Estado em primeiro grau, em primeiro nível ali, que vai ser responsável pela vigilância. Mas, atenção, questão de prova, a vigilância, portanto, é responsabilidade dessa entidade e não mais do Estado. É lógico que os funcionários ali, eles serão muitas vezes servidores públicos mesmo, mas essas entidades que administram é que vai gerir e ser responsável ali serão responsáveis pela vigilância, pelo controle e pela conservação do imóvel. 3. Solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade quando necessário. Fica por conta, a questão de segurança fica por conta dessa entidade. 4. Apresentar aos poderes executivo e judiciário relatórios mensais sobre o movimento de condenados, informar de imediato a chegada de novos internos. Nesse inciso 4 não entra o poder legislativo. O poder executivo ele é responsável pela administração. O poder judiciário está preocupado com a execução penal. Então, a PPP, a entidade civil de direito privado, ela vai apresentar ao poder executivo e judiciário relatórios mensais sobre movimentação de condenados, escolta, transferência, informar de imediato a chegada de novos internos e ocorrência de liberações, alvarás, de solturas. Então isso deve ser comunicado mensalmente, mas há situações que é para comunicar de imediato. Chegada de novos internos, então chegou um preso ou saiu preso. Chegou preso, saiu preso, comunicar. Mas mesmo assim haverá um relatório mensal que deve ser entregue ao Poder Executivo e ao Judiciário. Do Conselho, esse é o 4, né? Já falamos do Conselho da Comunidade. Continuando então, nós temos agora o 5º, né? Então, incumbe ainda a entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que
responsável pela administração de unidades prisionais. 5. Prestar conta mensalmente dos recursos recebidos, os recursos materiais, recursos financeiros, recursos de pessoal, tudo isso ela deve prestar contas mensalmente ao Poder Executivo. 6. Acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe todos os meios para o acompanhamento e avaliação da execução do convênio. O poder público, a administração pública direta, o Estado, ele é o responsável principal pela execução penal. Só que ele firmou um convênio e neste convênio ele passa para a entidade civil aquela responsabilidade pela administração, mas ele ainda é o maior interessado. Ele não é o responsável diretamente, mas ele é o maior responsável. Por isso que deve essa entidade acatar a supervisão. O Poder Executivo deve supervisionar, então, e essa entidade deve proporcionar todos os meios para acompanhamento e avaliação da execução do convênio. Então, esse convênio, aquilo que está firmado no convênio, o Poder Executivo vai avaliar se realmente está sendo cumprido e de acordo com os objetivos e metas. Artigo 176-B. Incumbe à diretoria da unidade de cumprimento de pena privativa de liberdade, administrada por entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, conveniada com o Estado, as atribuições previstas no artigo 172 dessa lei. E o artigo 172 fala das atribuições da direção do estabelecimento. Portanto, a direção da PPP, ela também deve fazer cumprir as leis, dirigir as atividades do estabelecimento, submeter à superintendência o plano de atividades da unidade, tanto esse quanto o anual, orientar a proposta do orçamento, presidir a comissão técnica de classificação daquela unidade, supervisionar os cursos de instrução escolar e formação profissional, se houver e quando houver, percorrer as dependências daquele estabelecimento, comparecer ao Conselho Penitenciário, às suas reuniões, ou mandar representante, promover ou requisitar exame criminológico, classificação, tratamento educativo, promover a contratação de pessoal especializado, classificar os estabelecimentos de acordo com o regime progressivo, apresentar à superintendência o plano anual de atividades, participar da elaboração da proposta anual do orçamento, promover a participação da comunidade na execução dentro do seu estabelecimento e colaborar na implantação do patronato e do conselho da comunidade. Essas são funções da direção dessa entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que prestaram o convênio para administrar unidades prisionais. Pessoal, novo assunto agora, artigo 177 do Estatuto Jurídico do Pessoal. Agora nós vamos falar do pessoal, todos aqueles que trabalham na unidade prisional. O pessoal penitenciário terá estatuto próprio que fixará seus direitos e deveres. Nós, agentes penitenciários, temos a lei que institui a carreira do agente de segurança penitenciário, que também está nessa mesma plataforma de vídeo e é matéria de nossa prova. Artigo 178. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento e as demais funções. Aqueles que exercem cargo de confiança, eles terão especificação, suas atribuições serão específicas e serão função de direção, chefia e assessoramento. No Estatuto do Servidor Público fala a questão que as funções, explicam melhor as funções, como serão as funções de direção, chefia e assessoramento. Aqui para a nossa prova, nós sabemos que são serviços especiais, com atribuições, essas funções relativas à direção, chefia e assessoramento. Artigo 179. A escolha do pessoal especializado administrativo, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, à preparação profissional e aos antecedentes pessoais do candidato. Cuidado, pessoal, isso aí pode ser uma questão de prova. Se a questão é necessária a vocação, a carreira do agente penitenciário, segundo a lei, sim. A preparação profissional, também. E ainda
Esse todos nós sabemos, os antecedentes pessoais do candidato. Pessoal, olha aqui, muita gente entra com recurso na hora da investigação social. A norma de execução do Estado de Minas Gerais diz antecedentes pessoais. Ela não fala de antecedentes criminais. Talvez o indivíduo não tenha nenhuma condenação penal, mas o seu passado pessoal pode impedir de ele adentrar na carreira de agente de segurança penitenciária. Tranquilo, mas vamos dar continuidade. Artigo 180 do pessoal penitenciário. Ainda, o ingresso do pessoal penitenciário e sua ascensão funcional dependerão de curso específico de formação, grife isso, para sua ascensão, procedendo-se à reciclagem dos servidores em serviço. Pessoal, se você for ver o Estatuto de Servidor Público do Estado de Minas Gerais, diz que não existe mais aquela categoria ascensão. Ele não vai, o agente de segurança penitenciária não vai ascender. Ele vai o quê? Progredir, a progressão, a promoção e o ingresso. São as 3 fases da carreira do agente penitenciário. Ingresso, progressão e promoção. Essa ascensão aqui, entenda como uma ascensão lato sensu. Entenda subir na carreira e não aquela ascensão que era prevista antigamente e que não existe mais. Então, entenda uma ascensão subir na carreira somente e não ao pé da letra como está aqui. Então, depende, para você subir na carreira de agente penitenciário, depende de curso específico e ainda reciclagem dos servidores e serviços. Artigo 181. Sem prejuízo do concurso de admissão provido pela Escola Penitenciária, EFAP, os candidatos a cargos estão sujeitos a testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual e profissional e a sua aptidão física. Para você ser agente penitenciário, você vai ter o curso de formação na escola após passar todas as etapas. Então, os candidatos ainda terão a prova escrita, redação, testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual, profissional e ainda aptidão física. Haverá o psicotécnico, haverá o teste físico, tudo isso nós sabemos, não há erro também na hora da prova. Artigo 182. É obrigatório o estágio do candidato em estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre a sua personalidade e suas aptidões. Pessoal, mesmo aqueles que já são agentes penitenciários, durante o curso de formação, vai ter aula prática, é o estágio dentro da unidade prisional, vai pôr a mão na massa e vai ver se ali ele pode desistir, ali ele pode perceber que não é aquilo que ele quer para a vida dele. Então, é obrigatório, portanto, obrigatório, pessoal. Para a prova, lembre que é obrigatório o estágio do candidato em estabelecimento penitenciário. Continuando, artigo 183. Os cursos de formação profissional intensiva destinados ao pessoal da vigilância compreendem 3 estágios. O primeiro se processa no estabelecimento penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os problemas profissionais. Esse é o primeiro. O segundo se desenvolve na escola penitenciária ou em curso organizado pela administração e se destina à formação técnica e prática do pessoal penitenciário. Este é o curso na escolinha lá. E o terceiro, aberto ao candidato que não for eliminado nas fases anteriores, consiste na colocação efetiva do candidato em serviço. Então são as três etapas que obrigatórias e trazidas pela Lei 11.404, portanto. Então, primeiro, se processa no estabelecimento penitenciário para aquela prática, aquela aula prática para familiarizar o candidato com os problemas profissionais. O segundo é a aula teórica e o terceiro é a colocação dele em exercício, porque ele só será realmente um funcionário, servidor público efetivo, depois que passar pelos aqueles 3 anos de exercício, depois de passar pelo estágio probatório. Então, a terceira etapa consiste, portanto, na colocação efetiva do candidato em serviço para pôr a mão na massa mesmo, ali que ele vai ver
se realmente tem aptidão, se é isso mesmo que ele será da vida. E o artigo 184, cuidado. Por quê? É o seguinte, pessoal. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Isso está aqui na norma de execução penal. Mas o que nós entendemos a respeito de legislação? Nós entendemos que a lei posterior, se ela for incompatível com a anterior, ela revoga a anterior. Então, eu entendo, pelo menos, que esse artigo 184 está implicitamente revogado, apesar de não estar expressamente, porque a LICAP, Lei que institui a carreira do agente de segurança penitenciária, ela é de 2003, ela diz que o agente poderá portar arma em serviço. Então, uma lei posterior que há um conflito positivo, então ela revoga essa. Ela é incompatível. Então, essa perde a vigência enquanto a lei de 2003 estiver em vigência. Portanto, então, se aquela um dia for revogada, essa volta a funcionar. Mas hoje é permitido, então, o agente penitenciário usar arma em serviço, diferente de 94. Na hora da prova, o que eu marco? Se não citar a lei, marca que é permitido. Se falar assim, segundo o artigo 184 da lei, da norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, é vedado o porte de arma ao funcionário de serviço. Realmente, está na lei ainda. Não foi expressamente revogado. Mas a lei posterior, então, ela que está valendo. Agora, se perguntar simplesmente, é permitido o porte de arma? Sim, em serviço é. Então, continuando, nós vimos o 183, 184, agora artigo 185. Em caso de legítima defesa, tentativa de fuga e resistência à ordem fundada em lei, será permitido o uso da força pelo funcionário, de que o fato será imediatamente dará imediata ciência ao diretor. Há alguns casos, então, que é permitido o uso da força. Legítima defesa própria ou de terceiros, tanto do próprio funcionário, quanto ele defender alguém. Tentativa de fuga, portanto, observe que o preso não tem direito de fugir. Resistência à ordem fundada em lei, é lógico que uma ordem legal, o preso não é obrigado a cumprir, deve ser ordem fundada em lei. Ou em regulamento, será permitido o uso da força pelo funcionário, que dará imediata ciência ao diretor. E o uso da força deverá ser proporcional, mão, tonfa, calibre 12 e por aí vai. Uso da força proporcional em casos de legítima defesa, tentativa de fuga e resistência fundada em lei. É o tipo de questão que banca gosta de trazer na prova, essa decoreba aqui, porque a IBFC já demonstrou que ela cobra mesmo a letra. Ela não cobra interpretação extensiva, ela cobra a letra da lei. Então você deve, termos como esse, é bom decorar, memorizar. Legítima defesa, tentativa de fuga e resistência à ordem fundada em lei, não qualquer ordem. Artigo 186. Lembrar que deverá dar ciência imediata ao diretor do estabelecimento. O pessoal administrativo e especializado devem ter aptidão profissional e técnica necessária ao exercício das respectivas funções. Não só o pessoal especializado, mas também o administrativo. O especializado, nós temos o agente de segurança penitenciária, nós temos os médicos, enfermeiros, e existe o pessoal administrativo que trabalha na área do RH e por aí vai. Esse pessoal administrativo também, eles devem ter aptidão profissional e técnica ao exercício das suas respectivas funções. Isso também está previsto na norma. E o artigo 187 diz que no recrutamento do pessoal especializado existe-se-á diploma de aptidão profissional e título universitário que comprove a formação especializada. Isso é questão lógica, não precisa nem você preocupar, porque não tem como errar isso e a banca não vai colocar isso. Lógico, o médico vai ter que apresentar o diploma de médico, o enfermeiro, o diploma de enfermeiro, o técnico de enfermagem, de enfermagem vai ter que apresentar a
a sua ali formação, sua comprovação que formou na escola técnica. Então, isso é tranquilo. E pessoal, nós chegamos ao limite desse vídeo, nós pararemos aqui, em breve voltaremos dando continuidade no artigo 188, falando ainda do pessoal penitenciário. Muito obrigado.